Mesma coisa em relação ao de mais 6 anos, que é menos de 10%, né? Caiu pela metade. Crianças e adolescentes sem processo na justiça. O que é isso? São os esquecidos. Se a criança não tem processo, está esquecido no abrigo. Nem vai para adoção, nem vai ser reintegrado, vai ficar lá crescendo, né? 43,4% que a pesquisa do IPEA indicou. Inclusive, esse foi um dos dados que mais, na época, criou rebolite. Houve um trabalho grande com a Justiça, com o Ministério Público, com os órgãos, né, e com os próprios serviços de acolhimento. E a Lei 2010, ela veio... Isso já era, toda criança tinha, assim, desde sempre, de ter um processo na Justiça, mas a Lei 2010 veio reforçar isso e colocar vários parâmetros. Em 2010, final de 2010... tem uma queda significativa, 13,2%. Se você nota e pensa que isso é pós-lei 2010, pós-lei 2010, você percebe que, assim, 13% de crianças ainda estarem, nos dias de hoje, acolhidas sem processo, é um absurdo. E nós temos que fazer muito esforço para que esse número chegue a zero, porque isso é ilegal. Mas, se você percebe que a gente partiu de uma base, há 7 anos apenas, obrigada. E há 7 anos era 43 e hoje é 13, então, me parece que esse foi um dos aspectos que mais andou, né? O motivo do ingresso. Eu tenho todos os dados, mas eu acho que como a pauta hoje não é ficar mostrando os dados do levantamento, a gente não vai se aprofundar, mas daria um estudo interessante os motivos do ingresso. São vários. Eu foquei aqui a questão da situação de pobreza, que era quase 1/4. Foi outra situação que foi, inclusive, citada textualmente no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e esses dados foram ressaltados como o absurdo de estar se acolhendo por situação de pobreza, e que hoje diminuiu bastante. Ainda tem quase 10%, o que não é nenhuma alegria. Esse é o dado que eu mais questiono, mas, de qualquer forma, eu acho que houve um avanço. A gente não sabe. Bom, melhorou, né, diminuiu o nível de pobreza em si no Brasil, mas, basicamente, a gente não sabe se realmente não está se abrigando mais por situação de pobreza. Houve uma conscientização que esse não é o motivo, e eu acho que realmente houve. Ou, na pior das hipóteses, as pessoas, pelo menos, têm consciência que esse não é um motivo que deveria abrigar. Então, na hora de abrigar, dá outro nome, como negligência, por exemplo. De qualquer forma, só a consciência de que está errado, porque antes não se tinha, achava-se muito normal se abrigar por pobreza. Também já pode se considerar aquela questão da cultura de institucionalização que a gente falou de manhã, que, pelo menos, é uma pequena mudança, né? E aí, por último, a questão do tamanho dos serviços de acolhimento, que estão diretamente ligados com aquela questão que o ECA coloca do atendimento ser individualizado, ser personalizado, e que numa instituição com 100 crianças é praticamente impossível. Então, os dados aqui não são iguais, porque as pesquisas faziam cortes diferenciados, mas na pesquisa de 2003, 56,7% dos serviços de acolhimento tinham até 25 crianças e 7,7% tinham mais de 76 crianças e adolescentes, que eram considerados os grandes. E no levantamento nacional, o corte é 20%, porque agora já tem uma legislação, né, uma normativa, as orientações técnicas de serviço de acolhimento, que é uma resolução conjunta do CONANDA e do CNAS, que coloca como 20 o número máximo em abrigos institucionais para criança e adolescente. Então, se a gente contasse apenas esse aspecto de número de crianças atendidas, 78,2% desses serviços têm até 20.
a grande maioria. E apenas 1,5% tem acima de 60. Claro que quando a gente fala em percentual, 1,5% é muito pouco. Se você pegar isso em número absoluto, de 2.624, ainda tem um número bastante grande para se trabalhar, mas assim, é um número administrável, que se você vai neles, identifica, tem ainda focos, né, de grandes abrigos, mas isso está diminuindo drasticamente. Bom, a gente vai discutir outras questões. Na minha opinião, o que eu percebo aqui? Que as questões mais objetivas já foram incorporadas e a gente percebe um movimento maior. Por exemplo, o tamanho. Foi-se o tempo em que se achava que um grande abrigão, com tudo dentro, era bom. Já não se acha mais. E então, essa mudança física de fazer serviços menores parece que está acontecendo com maior rapidez. O motivo do ingresso. Pobreza não é jamais tão tranquilamente se coloca uma criança por pobreza. O processo na justiça é uma coisa objetiva também. Chegou, tem que ter processo, tem que avisar o judiciário e iniciar. Isso está crescendo. E o tempo de permanência também, até por conta das audiências concentradas que estão tendo agora, tudo porque entrou na lei. Então, são coisas mais, digamos, objetivas. Várias outras questões que o levantamento trouxe, que são questões mais de metodologia, da forma de atendimento, de que trabalho é desenvolvido com a criança, com a família, com o trabalho em rede, aí você percebe que esse avanço é bem mais lento, né? Então, na questão das políticas públicas, eu acho que a gente tem avançado nessas questões que são mais concretas, porque são mais fáceis de operar, mas na questão, principalmente de pessoal também, não só ter o pessoal necessário, como ter pessoal qualificado, profissionalizado para atuar dessa forma. Eu percebo que isso é um entrave. Então, acredito que tem que se pensar muito na questão da capacitação dos profissionais. E não é só dos serviços de acolhimento, eu entendo, pelo menos da política pública que eu represento, que é assistência social, a gente percebe isso em vários e vários equipamentos. A gente está sempre fazendo monitoramento, através de censos, e isso mostra-se como uma fragilidade, né, que tem induzido respostas, buscando respostas. A gente, a partir... Foi lançado agora, acho que efetivamente vai ter efetividade mais a partir do segundo semestre de 2013, principalmente, Capacita SUAS, que é todo um empenho na capacitação dos profissionais de assistência social nos municípios, com recursos federais, com referência de universidades, de centros de formação referenciados, conteúdos discutidos e referenciados nacionalmente para essa capacitação, claro, com o engajamento dos estados e dos municípios. E eu penso que isso é um esforço que tem que acontecer em todas as políticas, em todas as áreas também. De manhã, no Judiciário, também no Ministério Público. E por que não dizer, eu me atrevo, eu falo com mais tranquilidade, porque eu circulo nos dois ambientes, mas e também nos nossos grupos, quando a gente se propõe a fazer um trabalho, assim, que não é só um grupo de ajuda mútua, mas um grupo que tem uma atuação política, que tem uma atuação de formação, também nos capacitarmos e conseguir formas de disseminar isso. Eu não vou ficar falando muito, se vocês tiverem mais interesse, aqui tem um monte de dados do levantamento, então aquelas questões, a idade média das crianças, o tempo de funcionamento do abrigo, os motivos, várias coisas temos. Mas eu acho que vai ser mais rico se a gente trabalhar mais com uma dinâmica de perguntas e respostas e também dar mais tempo para os colegas. Obrigada. Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu estou me sentindo aqui no sofá da Hebe, tá, gente? É verdade. Bom, eu tinha feito um textinho, até porque quando eu vi os dados, e pela diversidade, quando eles nos encaminharam também o perfil das pessoas que estariam aqui,
discutindo conosco, eu acho que a gente precisa recuperar um pouco da história para a gente poder ver o que é que nós temos e o que é que está faltando e onde nós precisamos avançar. Né? A Constituição de 88, ela já reconhece a família como a base da sociedade e que ela deva ter a proteção do Estado. Né? E todo o texto constitucional, ele engendra ordenamentos legais que já têm a inclusão social como um objetivo comum. Né? Então, tudo isso está amparado pela Constituição. A legislação e as políticas públicas direcionadas à infância e juventude no Brasil, ela vem se modificando ao longo dos anos. Né? Desde a primeira vez que se falou de infância e juventude, né, com uma política voltada à Lei dos Municípios, em 1828, que aí vai passando pela Declaração Universal dos Direitos das Crianças, em 59, o Código de Menores, em 79, e a Convenção dos Direitos da Criança, em 89, da qual nós somos signatários, até a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, todas essas legislações, elas pautaram a família, elas começaram a pautar a família e tendo a família na centralidade das políticas públicas. Né? Em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela preconizou que toda criança e adolescente ela tem o direito à convivência familiar e comunitária, independente de que ela esteja no seu núcleo familiar ou que ela esteja em um serviço de acolhimento. E, apesar do Estatuto estar completando 22 anos, se começou realmente a pautar políticas de uns 6 anos para cá, voltadas diretamente para isso. Então, há 22 anos, o Estatuto preconizava, em 88, a Constituição estabelecia a família como núcleo, mas apenas de 6 anos para cá, que aí com toda a discussão que nós tivemos, que a pesquisa do IPEA, ela acabou subsidiando muito bem o Plano Nacional de Promoção e Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a convivência familiar e comunitária, foi que os conselhos, o Conselho Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela elaborou com todos esses subsídios e com a participação de organizações, de movimentos, e também colocado também em consulta pública, se elaborou efetivamente o primeiro Plano Nacional de Proteção, dando indicativos de políticas públicas possíveis, para que esse direito ele fosse assegurado. Né? Do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, nós tivemos o levantamento, né, a pesquisa que foi feita em todo o país, que era uma das ações previstas no plano, a pesquisa que a Fiocruz fez, e as orientações técnicas para acolhimento, né, que parametriza todos os serviços e recursos humanos, possíveis metodologias que possam ser adotadas para crianças e adolescentes vulneráveis e o trabalho com as suas famílias. Né? Então, concomitante também, em 93, a lei de assistência social à LUAS, ela também já defendia as ações protetivas, emancipatórias, e que contribuíam para a valorização do papel da família. Né? E dentre os princípios da Lei Orgânica de Assistência Social, nós tínhamos a universalização dos direitos sociais, o respeito à dignidade, a igualdade de direitos e a divulgação ampla dos benefícios de serviços dos programas. Mas também a lei passou alguns anos nas gavetas. E concomitante com o Plano Nacional de Convivência, veio a Norma de Operação Básica de Assistência Social, a NOB, e
a NOBE disciplinou a descentralização político-administrativa da política de assistência social, que era centralizada basicamente nos estados. Os estados eram... e cada município teve que fazer o seu reordenamento. Então, se criou os mecanismos e as legislações para que cada estado e cada município eles desenvolvessem as suas políticas públicas, né, de proteção, de promoção dos direitos da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária. O que é que, no passar desses anos, e aí já vão 6 anos, e esse questionário foi para a gente sentir um pouco como está a discussão nos estados e como está a implementação nos estados e municípios dessas legislações que nós colocamos. E, para nossa surpresa, a gente não achou que vinha algo muito diferente das respostas que vieram. Porque, infelizmente, ainda, a criança e o adolescente não é a prioridade absoluta no nosso país. E isso a gente tem que reconhecer. Ela não é prioridade. Está na Constituição, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e a criança e adolescente continua sendo tratada em todos os aspectos, sem a prioridade que lhe é peculiar. Isso no Executivo, Legislativo e Judiciário. Todo esse andar que a Ana Angélica vem falando e que a gente vem acompanhando, até pela nossa trajetória na área, participando dos fóruns de debates, dos conselhos, fazendo o controle social e até mesmo atuando na ponta, passado esses 22 anos, apesar de todos os avanços, é muito pouco. Porque o tempo da criança não é o tempo do adulto. E, por mais que se reconheça das políticas públicas que estão aí de transferência de renda, falta efetivamente o antes. A gente não tem que discutir o acolhimento institucional. Sim, ele é necessário para um excepcionalizado. A gente tem que discutir a prevenção. A gente não só tem que agir quando aconteceu a situação. A gente tem que prevenir primeiro. E as políticas, elas têm que ser voltadas para essa prevenção. Você tem que ter o cardápio de opções que, se a família não respondeu às políticas que foram lhe dadas e às oportunidades que foram colocadas para que ela superasse aquela situação de violação, aí você tem uma outra política que ampara essa família. E assim a continuidade. Porque são dois lados. Nós temos a prevenção, nós temos a intervenção e depois nós temos a reintegração ou a colocação dessa criança e desse adolescente em famílias substitutas. Então, são políticas que elas não podem andar separadas. São políticas que elas têm que andar em conjunto, E não é uma política só da assistência social, não é uma política só da saúde, não é uma política só da educação, é uma política intersetorial. Porque quando nós fazemos, e aí eu vou fazer um recorte para o serviço de acolhimento, o serviço de acolhimento, agora, depois da alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a denominada Lei de Adoção, estabelece o plano individual de atendimento da criança. E naquele plano individual de atendimento à criança, estão lá todas as ações que vão ser desenvolvidas com a criança que está no serviço de acolhimento e com sua família. Se ela assim o tem, está identificado. E hoje pela manhã, o debate se falou muito no tempo. Qual o tempo? O juiz está sempre dando um tempo a mais, ele está sempre dando um tempo a mais, e assim as situações elas vão se perpetuando, as crianças elas vão crescendo dentro dos serviços de acolhimento. Só que a gente também